Oi, gente! Iniciando a nossa segunda aula bônus. A primeira nós iniciamos com algumas dicas de leitura, não é? Para que a nossa leitura fique mais potencializada, e nós usamos como base o livro Como Ler Livros. Procure ele aí na internet que você vai se beneficiar muito com a leitura dele, ok? Hoje, na nossa segunda aula, nós já vamos falar propriamente do nosso livro escolhido, que é o Criança com C. Mais específico, então, aí, para a nossa atuação no Ministério Infantil, tá certo? Antes de iniciar os capítulos, que eu já falei para vocês que começam com a letra C, os autores Jaqueline e Lucas, né, os pastores, eles trazem aí um pequeno anexo que é sobre missão e visão. Então, quando eles trazem a palavra missão e visão, eles também trazem juntos as palavras propósito, objetivo, presente e futuro. Isso é fundamental que a gente entenda para que a gente não esmoreça pelo caminho. Mas vocês vão entender um pouquinho para frente. Bom, quando a gente fala sobre missão, é importante que a gente tenha aí duas ideias. O porquê. Qual é o propósito? Anota aí, também tem um livro que ele se chama Comece pelo Porquê. O autor diz que as pessoas elas não se conectam ao que você apresenta errado. Por exemplo, quando você apresenta o que é aquilo ou o que você vai ter que fazer, mas ao porquê daquilo. Olha que interessante. Isso para nós cai assim como uma luva. Vamos pensar aí. Por que existe um ministério infantil na sua igreja? Por que você está lá no ministério infantil? Por que vocês fazem o que fazem com as crianças no ministério infantil? Vocês já pararam para pensar nisso? Isso é muito importante, porque isso é que vai te dar gás para continuar. O porquê de tudo isso. E não somente, né, aquela rotina, né, doida que a gente tem dentro de um ministério infantil, né? Então, você e a sua equipe, toda a sua liderança, vocês precisam ter isso muito, muito na mente, claro, né? Para que a gente não perca o fio da meada. Já viu aquela pessoa que está lá no Ministério Infantil, ligada de alguma forma, e ela não se encaixa, ela não sabe o que fazer, não está perdida. Também, já viu aqueles ministérios de algumas igrejas, né? Que eles servem para que as crianças não atrapalhem os adultos a receberem lá no templo, né? Ou que servem para apenas o entretenimento de crianças. Sabe por que existe essas situações? Porque a missão não está clara. Porque vocês, ou esses ministérios, não têm um porquê definido e claro para todas as pessoas da equipe. É importante, então, que as pessoas tenham apenas uma visão. Porque, às vezes, até as visões, elas são boas. Eu tenho uma visão do Ministério Infantil, mas a outra pessoa tem uma visão que também é boa. Mas aí ela faz uma coisa e eu faço outra. E aí a gente não conversa e aí a coisa não anda como ela tem que andar. Então é muito importante que a gente tenha a nossa missão, tenha um porquê. O grupo, a equipe, ela precisa ter um porquê, ok? Para que a gente tenha isso muito claro, é importante a gente também ter a consciência do nosso público, né? Saber para quem que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, para quem a gente vai fazer. Então é muito importante que você tenha plena consciência do que é uma infância, do que significa uma criança. A sua equipe tem isso definido? Vocês já sentaram, já estudaram, já compartilharam das suas próprias definições? Isso é muito importante, porque, veja,
Cada um teve uma experiência na sua infância. Então, a infância, para mim, significa uma coisa. Mas para você, pode ser que signifique outra, porque você teve outras experiências. A infância de uma criança aqui no Brasil é totalmente diferente de uma criança lá na Rússia. Veja, então é preciso que você tenha consciência do seu público. Consciência das concepções que vocês têm de criança, de infância. Qual é a sua concepção? Já parou para pensar nisso? Olha, isso é tão importante, sabe por quê? Lembrem lá na Bíblia, quando Mateus, Marcos ali nos conta aquela história, né? Que as crianças vieram falar com Jesus e os discípulos fizeram o quê? Os discípulos fizeram o quê? Né? Queriam afastá-la, sabe por quê? Qual era a concepção de infância naquela época? As crianças não eram nem contadas no censo, elas não produziam, elas não ajudavam ali para a sociedade, eles tinham esse pensamento, né? Então você veja que, tanto que é importante, Jesus veio quebrar isso, né? Ele falou, opa, peraí, deixa eu te falar, elas têm muito a ensinar a vocês, deixa elas virem aqui, eu quero abençoá-las, e vocês vão ter que aprender com elas, porque, deixa eu te falar, o reino dos céus é delas, é delas, né? Então, isso é muito importante, a gente ter essa concepção de criança, de infância, muito bem definida em nós e no nosso grupo. Logo depois, eles trazem aí a visão. E eles dizem que visão, eles que eu falo, Jaqueline, a pastora Jaqueline e o pastor Lucas, eles trazem aí, que eles dizem que visão é aonde queremos chegar. E quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, é mais fácil nós vencermos as adversidades, as guerras, as batalhas, porque vamos ver, a gente vive muito isso, né? A gente briga, a gente luta, a gente batalha muito, não só espiritualmente, mas fisicamente a gente também tem que dar umas guerreadas para a gente avançar um pouco, né? Mas glória a Deus nós temos avançado. Mas quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, fica mais fácil, porque você vira uma chave. A chave do, eu tô gastando meu tempo com essa meninada aqui. Ai, que eu tô gastando meu tempo com essa coisa que não vai para frente. Mas quando a gente sabe que o nosso resultado não é para agora, né? Mas é para daqui a algum tempo, a gente muda a ideia do gastar para o investir o meu tempo. Eu estou investindo meu tempo em uma geração que daqui a pouco vai mudar a história. Eu estou investindo o meu tempo em crianças que vão mudar a história da minha nação, da minha comunidade. Porque, veja, crianças, não podemos pensar na criança só no presente, também não só no futuro, mas quando a gente pensa no futuro, isso traz, não é, um desafio muito grande. Você está formando a próxima geração. É claro que atualmente, no presente, elas vão viver coisas extraordinárias, porque Deus faz grandes coisas na vida das crianças e através da vida delas. Mas quando a gente pensa nessa visão, daqui a 10, 15, 20 anos, quem serão essas crianças que estão comigo hoje, né? E quando a gente fala de visão, nós estamos falando de futuro, de gerações, de legado. Olha, gente, que coisa mais linda! É com isso que o Ministério Infantil trabalha, com futuro, com gerações e com legado. O que você faz hoje, daqui a alguns anos ainda vai estar perpetuando, vai estar reverberando, que fala, não é assim? Acho que é essa a palavra. Olha, as pessoas as líderes, né?
que investiram na minha vida enquanto eu era criança, elas se orgulham da onde eu estou hoje. E eu estou hoje também por conta do que elas fizeram na minha vida, do tempo em que elas investiram e ainda investem, porque elas estão aí comigo. Mas veja, quando você tem essa visão de geração, o meu trabalho é de geração para geração, é um legado que eu estou deixando. Isso te impulsiona a fazer melhor, isso atrai as pessoas de fora, entende? Mas isso é importante que toda a sua liderança, tanto aqueles que você lidera, quanto aqueles que lideram você. Então, os seus pastores, eles precisam ter isso muito claro. Sente com eles. Refaça. Mesmo que o seu ministério aí tenha muitos anos, como o nosso, lá na nossa igreja tem, mas há poucos anos nós sentamos novamente aí. Qual é a nossa visão? O que a gente vai fazer, né? Porque quando a gente sabe o resultado que a gente quer, a gente sabe o que a gente tem que fazer, fica mais claro. Então, eu não quero que as crianças de hoje sejam jovens mimimi. Eu quero que elas sejam guerreiras, eu quero que elas sejam soldados, eu quero que elas estejam posicionadas. Então, eu posso tratá-las hoje com mimimi? Ou eu tenho que botar elas para guerrear já, na medida em que elas entendem, claro, né? Por isso que a gente tem que ter noção do que é criança e do que é infância, porque a gente precisa saber o que elas podem ou não. Por mais que a gente saiba que o resultado lá vai ser diferente, mas hoje eu tenho que fazer isso, aquilo, porque crianças dessa fase ou crianças com esse perfil precisam disso e disso. Tá vendo como as coisas se conectam? Então, hoje eu queria deixar esse pequeno resumo, né, desse PDF que vai estar aqui para vocês também. Mas vejam, a importância da gente ter clareza do nosso porquê, para que as nossas ações sejam mais intencionais. Que bênção, gente. Olha, eu não sei você, mas toda vez que eu leio esse livro, meu coração dá um boom, assim, a minha mente faz pó. Deus fala muito comigo. Eu louvo a vida dos pastores Jaqueline e Lucas Hayashi. Quem sabe, né, chegue isso aqui até eles, mas mesmo que não chegue, eu louvo a Deus pela experiência que eles passaram e o ensinamento que eles têm nos passado, e eu fico muito alegre de poder compartilhar isso com vocês, tá bom? Vai ter uns PDFs aí para vocês ajudarem, eu vou deixar o grupo aberto também, para que a gente tenha uma interação, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima.